Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou nesta quinta-feira, dia 4 de abril de 2024, a primeira rodada da Libertadores 2024. E vamos ser sinceros, não foi do jeito que os brasileiros imaginaram. Não foi. Muito pelo contrário. Na verdade, não foi nem o que os países sul-americanos imaginavam. Os brasileiros não começaram bem a Libertadores 2024. Na verdade, o que importa é terminar bem. Primeira rodada aonde tivemos apenas um time vencendo. 3 times perdendo e, consequentemente, 3 times empatando. Com certeza, acredito eu, que tenhamos apenas um time brasileiro na primeira colocação. Pode ser que é um grupo onde se teve um empate. Pode ser que alguém esteja ali na primeira colocação. Mas com certeza apenas o Atlético Mineiro fez valer tudo que se falava do futebol brasileiro antes de começar essa Libertadores. E o que se falava em todos os países? Os brasileiros são os mais fortes, os brasileiros são os que têm mais dinheiro, os brasileiros são os favoritos. Só que essa primeira rodada não mostrou isso. Não mostrou isso. Então, é sobre um giro pela primeira rodada da Libertadores que a gente vai falar nesse momento. Com os destaques, as decepções, os micos. A gente vai dar um apanhado aqui do que aconteceu nessa rodada. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que está acompanhando a Libertadores, que está torcendo pelos brasileiros, você está torcendo pelo seu time também, é óbvio. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. E mais, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Com essa moral, inscreva-se no canal. Cara, então vamos começar aqui pelo grupo A. O grupo do atual campeão da Libertadores, o Fluminense, Vamos começar aí pelo Fluminense. Bom, o grupo do Fluminense, grupo A, que tem Fluminense, Colo-Colo, Alianza Lima e Cerro Porteño. No grupo A, o Colo-Colo é o líder, porque o Colo-Colo venceu o Cerro Porteño pelo placar mínimo de 1-0. Está lá com 100% de aproveitamento, 3 pontos. O Fluminense é o segundo colocado com 1 ponto. O terceiro colocado é o Alianza Lima, adversário do Fluminense, também com 1 ponto. E na última colocação, o Cerro Porteño. Fluminense. Decepcionante. Eu fiz um vídeo falando sobre o Fluminense. O Fluminense, não vou me esticar muito aqui, que eu falei muito no vídeo sobre o jogo,
Mas o Fluminense tem que tomar cuidado. A torcida já entendeu. Aquela receita daquele bolo de 2023 não vai funcionar esse ano. A cara de que não vai funcionar. Você tem um time muito experiente, não necessariamente é bom. Porque você perde intensidade. E você pega a zaga do Fluminense, o sistema defensivo do Fluminense titular, todos eles são acima de 33 anos. E para você fazer um jogo dinâmico igual o Diniz gosta, não dá. O lateral direito tem 33, Thiago Santos tem 34, Felipe Melo tem 36, 37, sei lá, o Marcelo a mesma coisa. Não dá, irmão. Não dá. E aí você bota dois garotos para tentar fazer essa marcação, o André e o Martinelli, não dá. Vai matar os garotos. Aí você tem jogadores veteranos que não conseguem jogar, não conseguem engrenar. Renato Augusto só vive machucado, Douglas Costa só vive machucado. O Cano já está com 30 porradão também agora, se machucando. O Keno se machucando, até o garoto Kennedy se machucou. O Fluminense precisa de uma reformulação para ontem. Esses jogadores podem continuar, mas time titular, o Diniz tem que fazer meio a meio. Não dá para você ter uma zaga completa acima de 33 anos. Não dá para você ter um ataque acima, todo mundo acima de 30 anos. Não dá. O Fluminense ficou 17, 18 dias treinando, né? Porque foi eliminado do Campeonato Carioca. Ficou 17, 18 dias treinando. Não mudou nada. Então o empate do Fluminense contra o Alianza Lima. Fluminense tinha totais condições de ganhar se jogasse. O que jogou, nem peço o que jogou em 2023. Porque teve momentos de 2023 que o Fluminense deu uma certa sorte no jogo contra o Internacional. Por exemplo, o Fluminense deu muita sorte. Foi competente, mas deu muita sorte. Mas aqueles jogos da final do Campeonato Carioca do ano passado contra o Flamengo, quando ele virou, se faz daquele jogo, tinha ganho da Alianza Lima. Então, para mim, o Fluminense começou a Libertadores decepcionando. Vamos lá. Agora o Fluminense joga em casa contra o Colo-Colo. Colo-Colo que é o líder do seu grupo. Então, o Fluminense ganhando do Colo-Colo, o Fluminense pode assumir a liderança do grupo A. Vamos para o grupo B. Grupo B é o grupo do São Paulo. É o grupo do São Paulo, do Tricolor Paulista. No seu grupo tem Tajeres, Cobressal, Barcelona e São Paulo. O Tricolor Paulista termina a primeira rodada na 4ª colocação. Ou seja, último colocado. Igual o Tricolor Carioca, o São Paulo não estava disputando nada, porque foi eliminado do Campeonato Paulista. Não tem nenhuma final para fazer. E joga contra o Tajeres e perde por 2-1. Primeiro colocado do grupo B, o Tajeres, com 3 pontos. Segundo colocado é o Cobressal. Terceiro colocado é o Barcelona do Equador. Quarto colocado é o São Paulo. E o São Paulo? São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Cara, tudo bem, Tajeres, um time competitivo, mas eu esperava mais do São Paulo.
para mim, São Paulo igual o Fluminense também me decepcionou. Também me decepcionou. O Fluminense aqui do Rio não vem fazendo um futebol bom desde o início do ano. Né? O Diniz não assume muito isso, né? Pro Diniz tudo é culpa dos outros. Tá igual o presidente do Botafogo. Tudo é culpa dos outros. E o São Paulo também não vem bem. Teve um tempo para treinar, para se preparar e não fez. Então o São Paulo também me decepciona. E o São Paulo agora joga em casa contra o Cobressal. Tem oportunidade aí de fazer os seus primeiros pontos, né? E quem sabe terminar ali, né, numa segunda colocação, quem sabe, dependendo do que aconteça, até numa primeira colocação. Mas o São Paulo também me decepcionou. Grupo C é o grupo do Grêmio. O grupo do Grêmio tem The Strong, o Acho Pato, Estudiantes e Grêmio. O grupo do Grêmio não é um grupo dos mais fáceis. O grupo do Grêmio não é um dos mais fáceis. O grupo do São Paulo é menos complicado. O do Fluminense não é um grupo fácil, mas também não é um grupo desesperador. Não é. Mas é um grupo que vai dar trabalho pro Fluminense. Principalmente o Fluminense não está jogando nada. O do São Paulo, a princípio, seria um grupo onde o São Paulo iria se destacar. Mas, igual o Fluminense do Rio, São Paulo parece que quer se enrolar. Lógico, a primeira rodada, muita coisa vai acontecer. Mas os dois não começaram bem. E os dois não tem nada para disputar. Aí vamos pro Grêmio. Diferente, o Grêmio tem uma final nesse final de semana do Campeonato Estadual contra o Juventude. Diferentemente de alguns analistas, de alguns palpiteiros, conhecedores de futebol, eu não achei o que o Renato fez absurdo. Não achei. O Renato poupar o time todo para a final, para mim não é um absurdo. Ah, não é contra o Inter, mas vamos respeitar o Juventude. Você imagina se o Renato vai lá 3.000 e poucos metros de altitude, joga contra o The Strong com o time principal, perde jogadores e perde a final contra o Juventude. O Grêmio pode perder para o Juventude o título? Pode. Mas na minha opinião, se ele perder para o Juventude, ele vai perder com o time completo. Então, sinceramente, irmão, você jogar na altitude, para mim, já é um crime. Jogar na altitude já é um crime. Você com o time reserva, com o time titular, é sempre muito difícil de você ganhar lá. Para mim é criminoso jogar lá. E o Grêmio acabou perdendo pro The Strong de 2-0. Cara, sinceramente, muito normal. Muito normal. Jogar na altitude. Tem brasileiros que já ganharam? Já, o próprio Grêmio já ganhou na altitude. Mas o normal é você não ganhar. Porque atrapalha demais. Apesar do desequilíbrio técnico que tem entre os times, com altitude esse desequilíbrio técnico vai pro ralo. Então, sinceramente, eu não posso falar que o Grêmio me decepcionou. Porque o Grêmio nem com o time titular tava. E na minha opinião, o Grêmio priorizou o estadual com razão. Priorizou o estadual com razão. Então, no grupo do Grêmio, no grupo C, está o The Strong na primeira colocação, o Achupato na segunda colocação, o Estudiantes da Argentina na terceira colocação, que empataram os dois, né? E o Grêmio na quarta colocação. Ou seja, temos até agora um brasileiro na segunda colocação e 2 brasileiros na quarta. Ou seja, última colocação. Mas o Grêmio, para mim, o Grêmio não me decepcionou, porque o Grêmio optou e para mim, certamente, assertivamente, em poupar o seu time para a final do estadual. Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta em casa
o Atiupato. E lembrando, a próxima rodada da Libertadores é antes da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, não tem por que poupar. Se tiver que poupar, poupa no Campeonato Brasileiro, que vai estar na primeira rodada. Grupo D é o grupo do Botafogo. Grupo do Botafogo. Lembrando, o Fluminense jogou fora de casa, o São Paulo jogou fora de casa e o Grêmio jogou fora de casa. O grupo do Botafogo, o grupo D, tem Júnior de Barranquilha, Universitário do Peru, LDU e Botafogo. O líder é o Júnior de Barranquilha, com 3 pontos. Segundo colocado, Universitário do Peru, também com 3. O terceiro colocado é a LDU. E o quarto colocado é o Botafogo. Por que o Botafogo é o último colocado? Primeiro que perdeu igual a LDU. E tem um saldo de gols de -2. O Botafogo, nessa listagem, é o primeiro brasileiro a jogar em casa, no seu estádio, nos seus domínios, no tapetinho. O Botafogo não me decepcionou. O Botafogo fez vergonha. O Botafogo fez vergonha. E eu tô preocupado com o Botafogo. Esse dono do Botafogo, cara, rapaz, olha, tô preocupado com a situação do Botafogo. Preocupado. Mas vamos falar aqui. O Botafogo foi decepcionante. Foi vergonhoso. O Botafogo era para ter tomado de 4 a 5-0 no primeiro tempo. E o Botafogo tá jogando aí a Taça Rio, né? Vai ter a final da Taça Rio contra o Boa Vista. Porra, irmão. O Botafogo ficou treinando para Libertadores. E faz isso. É vergonhoso. É abaixo. O que o Botafogo fez é muito pior do que o Fluminense que empatou. É muito pior do que o São Paulo que perdeu. O Fluminense empatou lá. O São Paulo perdeu lá. O Grêmio foi o time reserva, perdeu lá. Agora o Botafogo jogou em casa. Então o Botafogo foi vergonhoso. Não tem outra palavra. Foi vergonhoso o Botafogo. O treinador do Botafogo deve ter ficado muito decepcionado. Muito decepcionado. Então, cara, o Botafogo, na minha opinião, fez vergonha. E agora, o Botafogo vai jogar contra a LDU. Complicado. Joga fora de casa, o Botafogo pode ser aquele time reativo, de repente se dá bem. Mas, se perder esse jogo, o Botafogo vai começar a ver o sonho da Libertadores já mais distante. Se perder o próximo jogo, pode começar a pensar: viemos aqui, vimos o que é a Libertadores e estamos indo para casa. Então, na minha opinião, o Botafogo fez vergonha. E na próxima rodada, joga fora de casa contra LDU. Complicado. Então, vergonhoso o Botafogo. Vamos para o grupo E. Grupo E é o grupo do Flamengo. Grupo E é o grupo do Flamengo. O Flamengo tem a situação de jogar contra 2 times na altitude, né? O Bolívar e o Milionários. E ainda tem o Palestino no seu grupo. O Palestino, acredito eu, que seja o saco de pancada desse grupo. O grupo do Botafogo é um grupo enjoado. O grupo do Flamengo, eu te digo que só é chato por causa da altitude. Porque se não tivesse altitude, o grupo do Flamengo seria o mais fraco. Mas a altitude equilibra. A altitude equilibra. Então no grupo do Flamengo, o primeiro colocado é o Bolívar, que venceu fora de casa o Palestino. Segundo colocado é o Milionários. Terceiro colocado é o Flamengo, provavelmente em questão de cartões amarelos, né?
E o quarto colocado é o Palestino. O Flamengo não foi com time reserva. Poupou alguns jogadores, né? Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz. Poupou o Luiz Araújo. Mas foi com um time forte. Não fez um grande jogo. Nitidamente atrapalhou um pouco, a altitude atrapalhou. No passe, alguns jogadores completamente fora do tempo de bola. O Igor Jesus não foi bem, o Vinha não foi bem, o passe estava muito longo, muitos erros de passe. O Flamengo não fez uma grande partida, conseguiu abrir o placar no pênalti em cima do Arrascaeta, ficou com um jogador a mais, mas as falhas defensivas que o Flamengo não tinha acabou aparecendo e o Flamengo acabou cedendo o empate para o Milionários, que tem um time fraco na altitude. O Flamengo me fez vergonha? Não. O Flamengo não fez vergonha. Mas o Flamengo me decepcionou também. O Flamengo me decepcionou também. Mesmo com a altitude, eu esperava um pouco mais. Tá? Até porque a altitude onde o Flamengo jogou é abaixo de onde o Grêmio jogou. Então o Flamengo sentiu, mas atrapalha, mas o Flamengo poderia ter jogado melhor. O empate na altitude não é ruim, mas o time do Milionários é fraco. O Flamengo joga um pouquinho mais do Flamengo tinha vencido, né? O Flamengo erra menos do Flamengo que tinha vencido esse jogo. Então o Flamengo não fez vergonha, mas me decepcionou. Me decepcionou. Na próxima rodada o Flamengo pega o Palestino, que acredito eu que vai ser o saco de pancada. É a oportunidade do Flamengo fazer seus primeiros 3 pontos e chegar a 4. E teremos, né, Bolívar e Milionários. Bolívar na altitude, mas o Milionários está acostumado a jogar também na altitude. Então, estão em casa. Então, Flamengo e Palestino na próxima rodada, que é na próxima quarta-feira, anterior, né, ao início do Brasileirão. Então, o Flamengo me decepcionou. Decepcionou, porque poderia ter vencido, porque o time do Milionários é fraco. Grupo F é o grupo do Palmeiras. O grupo do Palmeiras tem o Liverpool do Uruguai, o Independente Del Valle, São Lourenço e o Palmeiras. Não é um grupo tão fácil. É um grupo que você vai ter que jogar bola, senão pode se complicar. O grupo está todo mundo com um ponto. É o que eu estou falando. É um grupo que tem que jogar, senão se complica. O Flamengo tem uma final, né, contra o Nova Iguaçu. Mas o Flamengo já meteu 3-0 no primeiro jogo. Então a tendência é que o Nova Iguaçu não consiga virar. O título é do Flamengo. Então o Flamengo não precisava poupar. O Palmeiras tem uma final contra o Santos e saiu perdendo o primeiro jogo. Então o Palmeiras foi com o time reserva. Colocou depois alguns titulares, mas foi com o time reserva. Empatou na Argentina contra o São Lourenço em 1-1. Palmeiras fez errado? Não, Palmeiras não fez errado. Palmeiras fez certo. Palmeiras tem uma final onde ele está em desvantagem. Então o Palmeiras fez certo. É a primeira rodada da Libertadores. Então o Palmeiras fez certo em poupar. Levando em consideração isso, o empate contra um time argentino com um time reserva, para mim, foi um bom resultado para o Palmeiras. Não foi decepcionante. Para mim, foi um resultado a contento. Não espetacular seria a vitória, mas esse empate fora de casa com o time reserva foi um resultado interessante, um resultado bom. O Palmeiras não decepcionou. Tá na última colocação o Palmeiras. O primeiro colocado é o Liverpool, o segundo é o Independente Del Valle, o terceiro é o São Lourenço e o quarto é o Palmeiras. Provavelmente isso por causa de cartões amarelos. Tá? Mas tá todo mundo com um ponto. Então o Palmeiras não me decepcionou. Palmeiras fez correto em poupar,
e conseguiu empate contra o São Lourenço, que é um time competitivo, com um time reserva, para mim, foi um bom resultado. O próximo jogo do Palmeiras é em casa contra o Liverpool, do Uruguai. E aí, o Palmeiras pode sair da quarta colocação e assumir a liderança. Grupo G: Atlético Mineiro, Rosário Central, Peñarol e Caracas. Finalmente, ufa, a primeira vitória brasileira nessa Libertadores. O Galo venceu o Caracas fora de casa por 4-1. A diferença técnica é absurda entre os dois times. O Galo tem uma decisão no final de semana contra o Cruzeiro, mas queria estrear bem. Então, foi com o time principal, é uma opção, tá? Ele poderia poupar igual o Palmeiras poupou, igual o Grêmio poupou, poderia poupar, mas preferiu não. Foi com o time, com a cavalaria, meteu 4-1, tranquilo, jogo treino. E é o líder do grupo, com 3 pontos. Segundo colocado é o Rosário Central, o terceiro é o Peñarol e o quarto é o Caracas. O Caracas será o saco de pancada. O Galo é o time mais forte desse grupo. Acredita ali que a briga vai ficar com o Rosário Central pela liderança do grupo. O Galo é o destaque. O Galo é o destaque. Não tem como não ser. O Galo é o destaque. É a única vitória dos brasileiros na Libertadores até o momento. Na próxima rodada, o Galo joga em casa contra o Rosário Central. É oportunidade de abrir pro Rosário Central, que deve ser o time que vai ali competir com o Galo pela primeira colocação. Então, o Galo começa bem, vencendo, era o que se esperava dos outros brasileiros. Então, o Galo, para mim, é um destaque. No grupo H, não tem brasileiro. É River, Nacional, Libertad e Deportivo Táchira. Lá, o River e o Nacional estão na primeira colocação com 3 pontos cada um. Então, amigo, o destaque da rodada, da primeira rodada, é o Galo. Outro destaque é o empate fora de casa do Palmeiras, né, com time reserva, também a gente dá esse destaque. Decepcionante. Fluminense, Flamengo, Flamengo foram decepcionantes. O São Paulo um pouco mais que decepcionante. O Botafogo vergonhoso. E o Grêmio, eu entendi o Grêmio. O Grêmio foi com um time todo reserva para altitude. Então eu não vou falar que o Grêmio foi decepcionante. O Grêmio não estreou. O Grêmio não estreou na Libertadores. Então o destaque, o Galo. Destaque principal, o Galo. E a vergonha brasileira foi o Botafogo. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui!